Pessoal, boa noite. A maioria talvez aqui não me conheça, o meu nome é Paulo Brito. Eu sou jornalista, eu moro em Campinas, São Paulo, e eu cubro a área de tecnologia da informação há mais de 30 anos. E nos últimos 5 tenho coberto particularmente a área de segurança da informação. Bom, continuando aqui, essa apresentação que vocês vão ver mostra um pouquinho de como é que a mídia, como é que a sociedade está olhando para a tecnologia da informação em geral e para a internet das coisas em particular. Tá? Então, como é que a mídia e a sociedade enxergam, né? Enxergam a tecnologia e a internet das coisas? Eles olham sempre pelo lado das vantagens, como o conforto, comodidade e conveniência, né? Desculpem aqui o nosso pênalti. Então, essa coisa vem sempre trazendo cada vez mais vantagens para nós, né? Vantagens e vantagens, mas nem sempre tudo dá certo, né? Muito bem, então a sociedade continua vendo a internet como portadora de muitas vantagens, mas nós sabemos que ela trouxe riscos. Tem um cara que ele é um almirante, ele é ex-secretário da Marinha dos Estados Unidos, ele foi secretário na era Clinton. Esse cara escreveu um paper muito bom, esse cara é o Richard Danzig, e ele, nesse paper ele diz o seguinte, que nós estamos submetidos constantemente pela tecnologia da informação a um regime de frutas envenenadas. Todo dia a gente come uma maçã envenenada. E a gente pode morrer de tanto comer maçã envenenada, né? Ele diz que aquilo que nos nutre também pode estar nos matando, como aconteceu com a Branca de Neve. São essas coisas que permitem acesso a ativos digitais valiosos, né? Existem pessoas e organizações interessadas nesses ativos. Então, nós aqui sabemos que existem meios de se alcançar esses ativos sem autorização. Os ativos podem ser copiados, transferidos, apagados. Não tem meio, não tem jeito de dar 100% de proteção a esses ativos de jeito nenhum. E como diz um amigo aqui, o coronel Rogério Winter, segurança não é um status, é uma sensação. Nada mais do que isso. Okay? De que ativos digitais valiosos nós estamos falando? Nós estamos falando de dados pessoais, os meus, os seus, das nossas famílias. Nós estamos falando de dados bancários e financeiros, os cartões de crédito, as contas bancárias, os números das agências, os números do SWIFT. Estamos falando de dados industriais, projetos, patentes, dados profissionais, como os dados que os médicos têm sobre os seus pacientes, e dados de acesso a recursos digitais, como dados de acesso que nós sabemos que existem para computadores, que estão aparecendo para os automóveis, para as televisões, etc. Temos acesso a dinheiro, por exemplo, você pode fazer uma máquina, um caixa ATM, como é que fala? Não sei, esqueci como fala em português, ATM, a máquina que cospe dinheiro. Eles podem ter acesso a moedas criptográficas e segredos industriais. Por exemplo, tudo isso são ativos digitais valiosos. Okay? E que pessoas e organizações estão interessados nesses ativos? Para começar, hackers brasileiros, hackers do mal, que eu particularmente considero menos agressivos, né? Os grandes hackers brasileiros tem se especializado em golpe do boleto, manda um boleto que um cara hackeou ali número de conta e número de agência, número de banco. Tem cara que faz clonagem de cartão, tem cara que faz roubo de milhagem e vai por aí. Mas hackers de outros países são mais agressivos, principalmente do leste europeu, da Ásia, da África, né? Esses caras trabalham principalmente em língua inglesa, o que atrapalha os hackers brasileiros de certo modo.
Esses caras fazem invasão de servidores, invadem dispositivo pessoal, invadem rede, invadem dispositivo de internet das coisas. Existem, em torno desses caras, organizações especializadas em cibercrime. Essas organizações têm desenvolvedores que são top, mas são top mesmo, tá? E daqui a pouco eu vou contar para vocês um caso em que entrou o desenvolvedor top nisso daí. E entre também pessoas e organizações interessadas nesses ativos estão os estados, ou seja, governos de países. E aqui eu coloco a seguinte pergunta: será que entre esses estados nós devemos pensar sobre o que andam fazendo os nossos vizinhos? A Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela? É de pensar? Não sei, vamos pensar. Bom, como a gente sabe que os caras conseguem alcançar esses ativos sem nenhuma autorização pela internet, primeiro com ferramentas gratuitas, segundo com ferramentas que existem à venda. Você pode alugar botnet, você pode alugar ransomware, você pode fazer vaquinha de ransomware, pode fazer o diabo. Você pode também alcançar esses ativos sem rede, mas por meio de engenharia social. Eu, particularmente, não considero a engenharia social uma forma de hacking. A mídia costuma classificar isso como hacking, o hacker fez isso, aquilo. Eu não considero. Para mim, isso daí, por exemplo, você enganar uma pessoa, isso é, sei lá, conto do vigário, golpe, mas isso não é hacking. Não tem engenharia social, você nem sempre precisa invadir um computador, não. Você dá um golpe fingindo ser quem você não é. E é possível também alcançar esses ativos por meio das redes oficiais, redes telefônicas, usando ferramentas ilegais de rastreamento e de intrusão. Você pode, por exemplo, usar um captador, uma antena falsa de celular e por aí você colocar todo mundo dentro da sua rede e fazer o que você quiser. Ok? Bom, vamos aqui aos fatos de 2016. Os grandes fatos. Tá? Eu estou colecionando essa planilha que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é parte de uma planilha que eu tenho, tá? São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 12 linhas aqui. E eu acho que está faltando... Cadê? Está faltando Yahoo aqui. Tá. Tem 12 linhas aqui, mas a planilha é bem maior, eu estou colecionando esses dados desde 2014, tá? Para escrever um livro sobre hackers do Brasil. Então, se alguém tiver depois alguma informação sobre hacker, quiser me dar uma entrevista, eu aceito. Bom, o primeiro grande fato, o primeiro grande hacker de 2016, que eu registrei aqui foi o Banco del Austro. O Banco del Austro é um banco do Equador. O Banco del Austro aconteceu o seguinte: ele tem uma conta bancária do Banco Central, do Banco del Austro, num banco americano chamado Wells Fargo. Muito bem. Alguém, que não se sabe até agora quem foi, conseguiu um ID, um login para entrar na rede do Banco del Austro como se fosse um funcionário, tá? Um funcionário credenciado e autorizado. De dentro do Banco del Austro, esse cara acessou a conta, o saldo que ele tem lá no Wells Fargo e fez uma transferência de dólares para uma outra conta. A transferência foi de, aqui ó, 12 milhões de dólares. Isso foi feito por meio de uma outra rede chamada SWIFT, que é uma rede
de transferência de fundos internacional. É como se fosse um consórcio, uma vaquinha, o SWIFT. Todos os bancos que têm transferência internacional, eles são sócios aí do SWIFT. Fizeram transferência de 12 milhões de dólares. O Banco del Austro não falou para ninguém que isso tinha acontecido. Ficou escondeu esse fato. E isso só apareceu, esse fato está aqui, o anúncio em 1º de janeiro de 2016, mas esse fato aconteceu quase 3 meses antes, em outubro de 2015. O banco ficou quietinho e não falou nada. Muito bem. Se a gente olhar na minha planilha aqui na segunda linha azul, Bangladesh Central Bank, 1º de fevereiro de 2016. O que aconteceu? Mesma coisa. Só que aqui foi um pouco pior. Alguém conseguiu credenciais do Banco Central de Bangladesh. O Banco Central de Bangladesh tinha fundos no Banco Central do Estado de Nova York. E de lá, a pessoa conseguiu fazer uma transferência, são várias transferências que somaram 81 milhões de dólares. E a coisa foi dando certo, até que em determinado momento, esses caras iriam fazer uma transferência de mais ou menos 800 milhões de dólares. A transferência ia ser feita para uma ONG nas Filipinas. Mas acontece que, nesse momento, os caras erraram o nome da ONG e a transferência parou. A transferência parou no banco intermediário, que era o Deutsche Bank. Aí o Deutsche Bank ligou para o Banco Central de Bangladesh perguntando: escuta, moçada, essa transferência que vocês estão fazendo é para esse lugar mesmo? O valor é esse mesmo, 800 milhões de dólares? Daí o Banco Central de Bangladesh parou e foi ver as outras transferências. Esses 81 milhões aqui foram parar nas Filipinas, especialmente num cassino, e teve transferência que foi parar na China. Tá? Uma das coisas que aconteceu é que quando esses caras que entraram para fazer transferência no Banco Central de Bangladesh, esses caras conheciam o SWIFT muito bem, conheciam a fundo, a ponto de interromper a impressora do Banco Central, que no momento da transferência emitia um relatório impresso daquela transferência. Os caras tiveram cuidado de inibir a impressora. Então, sim, os caras são ruins? Não, desculpa, os caras são bons. Tá? Assim como teve ataque ao Banco Central de Bangladesh, teve também aqui um banco ucraniano cujo nome não foi revelado. Teve também a um banco do Vietnã, que foi... Cadê o nome dele? Não estou com o nome dele aqui. Tem mais bancos aqui, tá? Então esses foram os grandes ataques a banco por meio do SWIFT. Os caras fizeram transferência da boa. Tá? Outro grande hacking que teve, que todo mundo deve lembrar, foi dos Panama Papers. Os Panama Papers são documentos que ricaços milionários tinham lá numa empresa chamada Mossack e Fonseca no Panamá, e que vazou 11,5 milhões de documentos, e é um total de... não está aqui. É um total de 2,6 terabytes de documento. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, esse foi um vazamento grande. Agora, qual outro vazamento gigantesco que não está aqui, falha minha, não coloquei nessa linha aqui, deve estar um pouco mais para baixo, não entrou, é o do Yahoo. O que acontece com o Yahoo? Yahoo é uma companhia gigantesca, enorme, é um pioneiro da internet, pioneiro com e-mail, pioneiro com portal, pioneiro com tudo. Esses caras estão sendo vendidos para a Verizon por alguma coisa como 4,5 bilhões de dólares. Desculpem. E
o preço caiu. O preço caiu subitamente porque descobriu-se que em 2014 eles tinham sido hackeados e tinham vazado aí como 500 milhões de contas. Só que foi muito mais. O que eles foram obrigados a dizer, acho que no dia 14, é que eles foram hackeados com o dobro dessa quantidade. Foi 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de contas. E não só a conta, endereço, telefone, e-mail, senha, hashing, tudo. Tá? Só não entrou nessa lista cartão de crédito porque eles juram que cartão de crédito está num outro servidor. Tá certo? Mas a gente tem aqui a Adult Friend Finder com 412 milhões de contas. A gente tem o Dailymotion com 82 milhões de contas. Tem a Ilex, que é um fórum do jogo Clash of Kings com 1 milhão e 600 mil contas. Tem o VK maior... Esqueci o que é a VK. Mas a VK dançou com 171 milhões de dólares. Sem falar no pessoal que perdeu o Bitcoin. Mas vamos em frente aqui. Outro hacking que eu acho terrível, e é que começamos aqui a entrar na internet das coisas, foi o que aconteceu com a Deutsche Telekom. 900 mil roteadores foram infectados, foram atingidos e estavam prestes a se tornar parte de uma botnet na Alemanha. Como que isso aconteceu? Aconteceu o seguinte: uma semana antes foi descoberto que na atualização de muitos desses roteadores era possível você alterar o nome do NTP, alterar o endereço do NTP. O que a negada fez? A negada mandou mensagem para os roteadores, como se fosse a Deutsche Telekom, mensagem de atualização, né? Arrumaram o protocolinho, montaram a mensagem bonitinha, e em vez do cara atualizar o NTP para o NTP bom, atualizou para o NTP do mal. E aí ficou todo mundo escravinho, tá? Mais ou menos isso aqui. Bem, a última linha é sobre a ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp é uma indústria gigantesca, uma indústria que tem mais de 100 anos. Eles a base deles é na Alemanha, se eu não me engano, em Munique. E eles admitiram que eles foram hackeados. Eles não dizem exatamente o que, mas admitiram que foram hackeados. Tá? E tem outro negócio que não está aqui. Eu vou contar o caso porque é interessante, que é pura engenharia social, que é o caso da FAC. A FAC é o seguinte: a FAC é uma empresa da Áustria que faz peças para a indústria aeronáutica. Aconteceu o seguinte: em outubro do ano passado, outubro de 2015, a filial deles na Bélgica, a gerente ou diretora financeira da filial deles na Bélgica, recebeu um e-mail do presidente da empresa dizendo que eles haviam comprado uma outra empresa e que ela precisava fazer uma transferência de 50 milhões de euros para um certo endereço. E como o e-mail era do presidente, ela fez, tá certo? Ela fez a transferência. Então, o que aconteceu depois? O presidente ficou sabendo da transferência, perguntou: mas que e-mail que é esse? O e-mail não era dele, era phishing, puro phishing. Ela caiu no phishing, fez a transferência e o cara foi mandado embora e acho que ela foi também. Moral da história: é erro de governança em que apenas uma única pessoa tinha o poder de fazer uma transferência desse tamanho. Pô, não dá, tem que ter pelo menos 2 caras para conferir isso daí. Tá certo? Então as coisas andam escancaradas aqui
Então, entrando aqui um pouco já em internet das coisas, vendo coisas escancaradas, então, temos aqui uma linda câmera aberta, escancarada. Ah, fecharam hoje. Numa casa dos Estados Unidos. Epa, vamos voltar aqui, apresentar. Ups. Tem aqui é um bar em Seattle. Vamos ver se o bar está liberado. O bar está liberado aqui, ó. O bar tem gente lá, tem um cara tomando lá uma cervejinha, olha lá, certo? O cara está tomando uma cervejinha. Nós estamos, acho que umas 6 horas à frente de Seattle, quer dizer que são 4 horas da tarde lá e o cara já está na manguaça, ok? Muito bem. Ok, vamos aqui. Voltemos para a apresentação, modelo apresentação. Então, esses riscos, essas aberturas, essas faltas de vulnerabilidade são um risco de negócio. É risco de negócio que os colegas como vocês podem abordar nas conversas e nos pitches que vocês estão fazendo com os clientes. Pô, é risco operacional, é risco de interrupção dos negócios, é risco do cara parar de ganhar dinheiro, tem risco para a reputação do cliente, tem risco que poderá corroer a marca do cliente, tem risco financeiro, tem risco de responsabilidade civil, tem risco de tudo. Tá? Apresentando isso para um cliente, até é importante dizer por quem que conserta, né? A gente, assim, as minhas competências vão até apontar o problema. Eu sei fazer um pentest, conheço as ferramentas. Agora, quem que vai consertar o sistema? Eu acho melhor que seja o desenvolvedor. Eu digo sempre o seguinte, eu consigo fazer muito bem o raio-x, mas quem vai colocar o gesso e o pino é o médico, é o ortopedista, tá? Então, nesse caso aqui, é o fornecedor original, é o provedor de hospedagem, é o provedor de solução, é o fabricante de equipamento, é o funcionário do cliente, ou é um prestador de serviço. Mas, enfim, não somos nós. O que a gente faz, eu e vocês, a gente acha os furos. Tá? Tem quem tampe. Okay? E eu digo que, mesmo assim, muita coisa vai continuar aberta. Então, e continuará como o Shodan, que é o Google das coisas, prova todo dia, tá? O endereço do Shodan é www.shodan.io, tá? Ele tem essa interface bacana aqui, e o que a gente acha lá dentro é o seguinte, bom, ele pesquisa principalmente banner de servidor, tá? Pega pelo banner, ele mostra quem que é o servidor, sistema operacional, um monte de coisa. Isso aqui é só um exemplo do que ele pode mostrar. Está mostrando aqui dispositivos vulneráveis a Heartbleed. Pensa só. Só no Brasil, eu estou indicando que eles são 5.302 servidores no Brasil vulneráveis a Heartbleed. Tá? Mas os Estados Unidos tem muito mais. Aqui, ó, 57 mil e tanto. E por aí vai. Ok? Mas ele tem coisas muito mais interessantes para quem é hacker do mal ou para quem está procurando cliente. Eu acho que isso aqui é bom para a gente procurar cliente, que são destaques aqui, que são sistemas de controle industrial, os bancos de dados e até os videogames. Não considero os videogames uma clientela para nós aqui, mas eles são listados pelo Shodan e aparecem como destaque aqui entre os dispositivos furados. Tá? Mas tem coisas muito exóticas aqui dentro. Então você vê, por exemplo, que tem entre os destaques, turbinas eólicas, leitor automático de placa, padrão PIPs. Leitor automático de placa é aquele negócio que tira a foto da placa do seu carro na hora que você avança um sinal vermelho ou passa ali no radar em excesso de velocidade. Tem também muito banco SQL, muito MySQL, muito Postgre, muito Mongo, muito ponto de Minecraft, de Counter-Strike. Tem muita coisa aí, muita coisa para fazer. Okay?
O que o pessoal que está usando o Shodan mais procura? O que o pessoal está procurando aqui desculpa eu repeti aqui a legenda e não corrigi. As grandes buscas estão aqui em câmeras, webcam, cam, netcam e Dreambox. Tá? Os caras estão procurando jogo. Para quê? Jogo tem moedas, você pode negociar as moedas de jogo. Se você conseguir hackear um servidor desse, você leva uma barbaridade de moeda, meu. Tá? Outra coisa que é fácil, os caras têm listas, as toneladas aqui de FTP anônimo. Está aqui tudo aberto. Essa página mostra aqui o endereço. Se você clicar no endereço, ele já te leva para lá. Eventualmente você já entra no servidor. Ok? Para a gente fechar aqui, eu digo para vocês que eu acho que não vai faltar trabalho para o pessoal de segurança, não vai faltar trabalho para pentester, para desenvolvedor, para consultor, tá? Entre outras coisas, porque até 2020, pelas contas da Cisco, por exemplo, vai ter 50 bilhões de coisas na internet das coisas. E vocês acham que vai estar tudo fechado? É evidente que não vai. Então, se a gente pode achar que em algum momento não tem muito trabalho, pode não ter em algum momento, mas o volume vai continuar crescendo, ok? Pessoal, obrigado a vocês pela paciência. O meu endereço é esse aqui, pb@pentest.net.br. Meu LinkedIn está aqui. E depois o Carlos coloca a apresentação aqui à disposição de vocês, tá bom? Obrigado aí.